Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre gamification na sala de aula. Então, no último vídeo nós falámos do que era gamification, do que era um jogo e destas componentes de um jogo que nós podemos encontrar na nossa sala de aula. Mas eu disse também que as regras estão mal explicadas. E então este vídeo irá servir para eu explicar porque é que as regras estão mal explicadas. Então, a sala de aula, como eu disse, é um jogo. O problema é que é o pior jogo de sempre. Como as regras estão mal explicadas, o jogo torna-se confuso. Por mais interessante que um jogo seja, se nós não soubermos as regras, nós não conseguimos aproveitar o que esse jogo tem de bom. Então, para eu explicar o que eu quero dizer, eu vou usar novamente o jogo Angry Birds. Então, aqui o problema é o seguinte, na sala de aula. Os alunos começam o ano e, quando chegam ao final do período, eles têm uma nota. Durante esse período, eles foram fazendo várias tarefas. E o feedback nessas tarefas, por norma, não é o melhor. É muito habitual o aluno chegar ao final do período e não saber que nota é que merece. E se o aluno sabe tudo o que fez, porque é que o aluno não sabe qual é que é a nota que merece? Porque lhe falta, de alguma forma, esse feedback. E o feedback normalmente limita-se a ser a nota que ele teve nos testes ou num trabalho prático importante. Tudo o resto, o aluno não tem bem a certeza como é que foi. Porquê é que eu falei do Angry Birds para este exemplo? Então, nós já sabemos como é que o Angry Birds funciona. Nós disparamos lá a fisga ou a catapulta, o pássaro sai disparado, faz o seu caminho, bate naquele sítio, acontece qualquer coisa, nós vimos o que acontece e nós conseguimos depois melhorar a trajetória para que seja então eliminado o resto dos porcos verdes que não caíram à primeira. Na educação, o que eu vejo é o seguinte: é como se nós estivéssemos a jogar Angry Birds exatamente igual, em que nós puxamos a fisga, ajustamos a velocidade, ajustamos a altura, largamos. No momento em que largamos, fica tudo preto. Não vimos os pontos, não vimos a trajetória, não vimos nada. E quando a imagem aparece, já está tudo destruído no chão. E fica-nos a faltar um porco que ainda está vivo. E nós, o aluno, não tem bem a certeza que ajuste é que precisa de fazer à fisga para acertar no segundo porco. Então, a segunda tentativa acaba por ser outra vez às cegas. Se o aluno conseguisse ver a trajetória inicial, conseguisse ver onde é que o pássaro bateu, ele à segunda tentativa ia conseguir ajustar essa trajetória de uma forma diferente. E então, parte do segredo de gamificar a sala de aula está mesmo aí. É em dar um feedback melhor aos alunos. Não ser só o feedback do teste e do final para que ele no final do período saiba exatamente o que é que vai ter. Então, um exemplo que eu apliquei nas minhas aulas, e neste vídeo eu vou falar daquilo em que eu pensei antes de aplicar, e no próximo vídeo vamos ver como é que eu pus isto em prática e como é que os resultados aparecem. Então, aqui a diferença principal foi em melhorar a forma como a tabela classificativa das aulas funciona. Esta ideia surgiu de algo que um professor nos Estados Unidos, numa universidade qualquer, chamado Lee Sheldon, o professor chamava-se Lee Sheldon, foi atribuir uma série de pontos para cada tarefa e os alunos sabiam que no final do ano, se tivessem atingido um determinado número de pontos, aquilo era atribuído uma determinada nota. Então eu fiz isso mesmo. Por exemplo, no primeiro período, a nota vai de 0 a 1000. Se o aluno tiver 0, no final é atribuída a nota 1, se tiver 200 é atribuída a nota 2 e por aí adiante. E então, o que eu tentei fazer foi dar aos alunos sempre essas pontuações, porque é muito mais fácil para eles irem somando. É mais fácil eles saberem que cada ficha da aula vale, por exemplo, 50 pontos, do que saberem que cada ficha vale 5% da nota. Ou o total das fichas vale 37,5% da nota. Para os alunos isso não quer dizer muito, até porque eles têm dificuldade em fazer essas contas. Mas se nós dissermos que
isto vale isto, isto vale isto, e eles só têm que ir somando. É mais fácil. E aqui há outro pormenor interessante. Os alunos não têm a noção da avaliação ser contínua. Para os alunos, o que eles fazem no primeiro período é no primeiro período, para o que fazem no segundo é no segundo e por aí adiante. Apesar de os professores falarem sempre que a avaliação é contínua e tem que trabalhar desde o início do ano, os alunos não veem isso na prática. Eles não veem literalmente os pontos, a influência que os pontos do primeiro período têm no segundo. Então, neste caso, o sistema, isto já é o meu sistema, porque temos vários períodos, tem uma série de pontos que acumulam. Os pontos com que um aluno acaba o primeiro período são os pontos com que ele começa no segundo. Um aluno que acaba o primeiro período com 700, começa o período já com os 700 pontos, então há logo uma diferença. Eles conseguem ver que há uma diferença entre ter um 700, que é a nota 4, de outro aluno que tem um 800, que também é a nota 4. Porque já sabem que o aluno que tem 800 começa um pouquinho mais à frente e tem a tarefa facilitada mais à frente. Portanto, neste caso em particular, a ideia original era que o segundo período tivesse um peso diferente. Então, o segundo período valia no total, aqui não dá para ver, mas valia 1500 pontos. E depois o terceiro período também valia 1000. Ou seja, no total, 1000 mais 1500 mais 1000, a pontuação máxima seria 3500. E no final dos períodos, consoante a nota do aluno, ia-se atribuir os pontos que ele merecia. Então, este é um pormenor muito importante, porque mesmo que seja muito claro para os alunos o que é que eles fazem em cada período, há muitos professores que fazem isso, por norma, os professores não deixam assim tão claro qual é que é a influência que o primeiro período tem no segundo. O professor pode dizer, o primeiro período vale 30%, o segundo período vale 40%, o terceiro período vale 30%, mas como eu disse, essas contas não lhes dizem muito. Se eles virem que têm esta pontuação, acabam aqui e depois começam a colar, eles vão ver isso de uma forma diferente. Se estão a pensar, então como é que eu fiz isto em termos da avaliação formal? Na verdade, em termos de avaliação para a escola, é tudo exatamente igual, porque nós já fazíamos isto. Eu simplesmente apresento só para os alunos aquela pontuação que eu já tenho de uma forma diferente e tenho a preocupação de a apresentar ao longo das várias semanas, para que eles em cada semana saibam onde é que estão e quanto é que falta. Essa é a parte mais importante. Eles sabem onde é que estão e quanto é que falta para chegar ao patamar a seguir. Um aluno que tenha 450 pontos no final do primeiro período, se ele souber que aquela tarefa daquela aula vale 50, eu garanto que ele se vai esforçar mais do que se ele não soubesse quanto é que tinha e quanto é que faltava. Portanto, o aluno podia pensar, já estou no último dia, hoje é para descansar, mas se ele souber quanto é que tem, quanto é que falta, ele vai tentar atingir esse objetivo. Mesmo quando atingem um objetivo, eles têm sempre o objetivo de atingir o patamar a seguir. E mesmo um aluno que chega à nota máxima, neste caso o 5, ele tem o objetivo de ter ainda mais para que no próximo período seja mais fácil manter essa nota. Então, esta é uma forma de gamificar a sala de aula. Em termos de depois de como nós vemos os resultados, podíamos ver algo do género. Nós conseguíamos medir quanto é que cada aluno tinha. Por exemplo, temos aqui uma lista ordenada do aluno com a nota mais alta até o aluno com a nota mais baixa. Conseguimos ver que o primeiro aluno acabou com 3.219 pontos e isso equivale, olhando ali para baixo, equivale à nota 5 no terceiro período. Mas nós não vimos só isso. Nós conseguimos ver porque é que ele teve essa nota. Conseguimos ver o que é que ele teve no primeiro, o que é que teve no segundo e o que é que teve no terceiro. Olhando aqui para casos de alunos em particular. Por exemplo, aqui o aluno que está nesta posição, ou seja, o aluno que está para aí em sétimo, nós conseguimos ver que no primeiro período ele teve melhor nota do que grande parte dos colegas que ficaram à frente dele. Mas esse trabalho do primeiro período depois diminuiu no segundo período. Ou seja, no segundo período ele trabalhou menos e no segundo período ele já tinha menos do que todos os outros. Se os alunos conseguissem ver isto sempre, eles poderiam ter mais preocupação, e é claro que isto não funciona com todos, mas eles poderiam ter mais preocupação em manter aquele nível. E este aluno, por acaso, depois acabou por conseguir manter a nota 4, mas esteve muito perto de não o fazer. E
se ele conseguir ver esta previsão com antecedência, ele pode mudar de alguma forma o seu comportamento, que é o objetivo da gamification. E só para mostrar aqui mais um exemplo. Em termos de tabela classificativa, se o professor assim o entendesse, até podia partilhar de alguma forma, por exemplo, o top 10 de todas as turmas, em que mesmo o melhor aluno da turma A, que está muito à frente de todos os seus colegas, ele pelo menos conseguia competir também com alunos de outras turmas. Uma vez que essa pontuação até podia, mesmo que não seja pública, se eles souberem quanto é que têm, eles próprios tratam de comparar essas notas com as notas dos outros alunos. Portanto, e esta é uma forma de gamificar a sala de aula, neste caso pegando só naquela componente da tabela classificativa e da forma como são atribuídos os níveis. Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar-vos como é que eu pus isto em prática na sala de aula.